Fala, amigo tricolor, Guga aqui, e hoje para a gente falar um pouquinho sobre o noticiário tricolor, as notícias sobre movimentação no mercado, um pouquinho das finanças do tricolor e também trazer o retrospecto do São Paulo contra Atlético Paranaense e Atlético Nacional em mata-matas, tá? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então, a primeira notícia já é pública, né? Então, o Ângelo, o menino do Sub-16, foi vendido, né, por cerca de 5 milhões de euros. 2 milhões e meio de euros serão pagos em 30 dias para o São Paulo. E os outros 2 milhões e meio serão pagos em 2027. Que negócio, hein, seu Casares? Alguém precisa me explicar. É bom fazer negócio com o São Paulo. Ninguém paga só em 2027. Excelente. Mas, gente, outra coisa que causa estranheza nesse caso, né, é que o menino, logo na sequência dessa venda, ou seja, o São Paulo não precisaria mais, não teria obrigação de utilizá-lo para valorizá-lo mais e vender posteriormente, mas esse menino foi promovido, né, para o time profissional e pode vir a ser utilizado nas próximas partidas, passando na frente do Igor Felisberto, do Mike, na lateral tricolor. Então, outra coisa que não tem nenhuma explicação justificativa de ser, e mais uma vez a nossa diretoria, sem transparência nenhuma, deixa a gente sem nenhum tipo de norte sobre o que está acontecendo no clube. Outra possível saída, quase certa, é o Igor Vinícius, né? O contrato dele se encerra no final do ano e ele já pode, a partir agora do mês de julho, assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele tinha negociações avançadas com o próprio Atlético Paranaense, mas ele recusou a negociação porque, segundo as informações, ele teria que ir pro Atlético agora, já começar a jogar, e ele quer ter férias. Que é algo mais emblemático para esse jogador do que ele recusar uma transação por conta de férias? Já diz muito sobre ele, né, gente? Não precisa nem ficar estendendo comentário. A próxima notícia é com relação ao Antressoldi, né? Então, São Paulo ainda não pagou o Sassuolo, a parcela que está em atraso do empréstimo, e isso está travando as negociações para a extensão do contrato de patrocínio com o Sassuolo, para que o São Paulo ano que vem poderia fazer a aquisição. Então, essa negociação está bem complicada e provavelmente o Juan Antressoldi deve acabar deixando o clube no meio do ano. Vamos ser sinceros, gente, é um bom jogador, mas o São Paulo tem outros bons zagueiros e não dá para ficar gastando 26 milhões assim, né? O clube está devendo bastante, não tem sentido nenhum essa contratação. E a gente também tem a notícia da possível saída do Alves, né? Então a gente sabe que o São Paulo tá passando o Pires, né? Tá querendo vender jogador desesperadamente. Basta ver o grande negócio que fez com relação ao menino, né? O Ângelo. E o que está acontecendo é que o Alves, o CSKA Moscou, teria sinalizado São Paulo que quer fazer a contratação por 8 milhões de euros, algo em torno de 56 milhões de reais. Com mais 2 milhões em bônus, de acordo com metas que ele teria que cumprir para que o CSKA pague esse bônus. E o São Paulo teria já negado essa primeira proposta e que disse que aceitaria conversar a partir de um valor de cerca de 100 milhões de reais, né? Então, esse é o jogo duro que o São Paulo está fazendo para ver se consegue pegar mais dinheiro com o Alves. Mas na situação atual, com o São Paulo declarando ao mercado que quer vender jogadores e o mercado sabendo que o clube está devendo até as calças, dificilmente vai pegar o que quer, né? Provavelmente vai acabar aceitando o que o mercado oferecer. Uma pena, um jogador que poderia ficar no clube pelo menos até o final do ano, poderia tentar dar um retorno esportivo, né, com um título de Copa do Brasil, um título de Libertadores, mas frente à situação do São Paulo financeira, ele deve acabar sendo negociado e não deve ficar só nele, né? O São Paulo, eu já falei em outros vídeos,
Ele precisa vender 270 milhões em jogadores, né, para zerar o que ele tem de dívidas de curto prazo, aquelas dívidas que vão vencer esse ano. Agora, o São Paulo também tem um fluxo de caixa negativo, segundo o conselheiro Flávio Marques, da oposição do São Paulo, seria algo em torno de 56 milhões, ou seja, o São Paulo, no seu mês a mês, ele recebe menos do que ele tem a gastar. Então isso prejudica demais a situação financeira do clube, porque além de precisar de dinheiro para pagar as dívidas estabelecidas, o São Paulo não está conseguindo fazer o custeio da sua operação mensalmente, né? Então, o que mostra que a situação financeira do clube é extremamente grave e que o clube ele precisa realmente focar muito na sua reestruturação financeira, porque ele já está em um patamar de que em breve ele será inviável, né? Então esse é um ponto que é extremamente relevante. O São Paulo precisa ter esse tipo de cuidado, porque a situação é gravíssima. E a gente, como torcedor, a gente também não pode se iludir muito, porque com essa situação financeira a chance do São Paulo perder jogadores é alta, e a chance do São Paulo ficar mais fraco nessa janela pro segundo semestre é grande, né? Então, outro caso que a situação financeira vai travando e vai emperrando é a renovação do Alan Franco. Para mim, o melhor zagueiro atualmente do São Paulo. O empresário dele só aceita negociar uma renovação depois que o São Paulo pagar o que ele deveria para o Alan Franco, e o São Paulo não está conseguindo fazê-lo, né? Então, um jogador tão importante, com o Palmeiras monitorando, a gente corre um sério risco de perdê-lo, e agora a partir de julho também já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então, uma situação bem grave aí com relação a esses jogadores no São Paulo. E aí, né, gente, a gente vai pro mercado fictício, né, o mercado de notícias de jogadores que poderiam vir para o São Paulo. Já adianto que eu não acredito na vinda de nenhum desses pela situação financeira do clube, mas pelo compromisso aqui com os amigos do canal, a gente vai trazer, porque foram notícias oficiais, tá? Então a primeira possível chegada seria o Thiago Mendes. O São Paulo está desde o ano passado, né, negociando com o Thiago Mendes para vir e compor o meio de campo do São Paulo. Ele chegou até aí ao CT, como se estivesse fechando o contrato. Mais uma pataquada dessa gestão, né? E no final não acertou nada. Apesar dele ter o contrato se encerrando com o clube do Catar, ele pediu ao São Paulo cerca de 2 milhões de dólares em luvas diluídas no contrato. E, gente, São Paulo não tem condições. Não consegue pagar o que deve para o Alan Franco para renovar, não consegue pagar a parcela do empréstimo do Juan Tressoldi para tentar uma renovação de contrato. Não vai pagar 2 milhões de dólares para o Thiago Mendes, né? E também não vai vir com salário de 2 reais, né, gente? Então, é sonho. O Thiago Mendes, ele também já abriu negociação com o Internacional, ele deve acabar indo para o Inter. E aí na esteira, né, como não daria certo o negócio com o Thiago Mendes, se ventilou a possibilidade do São Paulo contratar o Diego Pituca, também um meio-campista defensivo do Santos, né, que teve uma boa passagem há 2 anos atrás, mas que voltou nessa segunda passagem no Santos, não vem se destacando. É um jogador que vem sendo preterido por todos os treinadores, e aí o São Paulo poderia tentar uma negociação com troca de jogadores. Mas, gente, o Diego Pituca, ele recebe mais de R$1 milhão. Você acha que um clube que deve 56 milhões de reais e que não consegue pagar as despesas mensais pode fazer esse tipo de contratação? Seja sincero com você mesmo. Então, gente, mais um jogador que foi ventilado e não deve vir. E aí tem a questão do ataque, né, também, que o Caleri se machucou, não joga mais nessa temporada, e aí só teria o André Silva, e o São Paulo estaria buscando um centroavante mais forte, que possa ajudar e ser o reserva do André. E aí foi atrás e está sendo ventilado o nome do Carlos Vinícius, do Fulham, tá? Pra mim é uma
contratação emblemática com a carinha do Casares e o selo do Belmonte. Jogador que fez 5 partidas esse ano pelo Fulham, não marcou nenhum gol na temporada. Então, São Paulo busca um atacante que não faz gols para reserva do André. E fora isso, né, gente? Esse cara vem de um salário em libras esterlinas, ou seja, uma moeda muito mais valorizada. E vocês acham que ele vai vir aqui por 2 saquinhos de jujuba? Não vem, né, gente? O cara vai pedir uma bala. São Paulo não tem dinheiro para isso. Então não adianta ficar se iludindo com esses nomes. E nem também não são nomes de tanto destaque. Para contratar alguém que vai jogar pouco, que vai fazer poucos gols, só para ser um reserva, traz o Barcos lá do Alianza Lima, com 65 anos, que vai ter o mesmo efeito. Então, gente, a situação de São Paulo é extremamente grave. Eu não me animo com nenhuma grande notícia de movimentação no mercado. Não acredito que o São Paulo vá fazer grandes contratações. Acredito sim que o São Paulo vai tentar vender, vai fazer um belo de um brechó para vender jogador do clube, para que consiga sanar minimamente a situação financeira. E só para lembrar, gente, com relação à situação financeira, a gente fala do FDIC, a captação do dinheiro que o São Paulo, 240 milhões que o São Paulo tem que pagar em 4 anos. Eu estava fazendo uma conta aqui por cima. Se o São Paulo pagar só o valor, sem um rendimento que certamente foi acertado, que o São Paulo pagaria algum tipo de índice em cima da dívida que ele fez para devolver para o banco, São Paulo só devolvesse 240 milhões, ele estaria gastando nos 48 meses 5 milhões. Então, a gente está falando de uma dívida bancária de 4 anos. Certamente, essa dívida em juros deve acumular quase o dobro. Então, a gente deve estar falando de um custo mensal do FDIC de em torno de 10 milhões de reais. Então, é extremamente grave, gente. Aumenta a despesa do clube todo mês em 10 milhões. Um clube que já está em déficit. Não tem como fechar as contas, gente. Então, São Paulo tem que buscar realmente alternativas para vender jogadores e sanar. Como eu disse, eu acho que o São Paulo vai ser campeão de uma das Copas, com o senhor apesar do Zubeldia, com o senhor apesar de seu Casares, com o senhor apesar de seu Belmonte. Mas é mais na ilusão do torcedor, né, gente? Porque a gestão é tenebrosa, né? Então, realmente, eu, se fosse vocês, não me animaria muito com notícias de jogadores que poderiam vir, porque se não for um jogador a custo acessível, acho difícil. Provavelmente vai vir um centroavante aí de Série B, alguém com menos nome para ajudar. E se vier para ajudar, tá ótimo, tá, gente? Eu ainda acho que por mais que o Rian não tenha físico, ele deveria receber as oportunidades. O São Paulo não está podendo gastar dinheiro e também poderia ser uma fonte de renda no futuro para o clube, tá? E aí, gente, voltando aqui um pouquinho para os confrontos do São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores, eu já disse que não seriam fáceis. Aí eu fui buscar o retrospecto de mata-mata contra Atlético Paranaense e Atlético Nacional, fiquei mais preocupado ainda, né? Embora eu sigo achando que São Paulo vai ser campeão. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo disputou 2 mata-matas, né? O primeiro foi no Brasileirão de 2001, nas quartas de final. Esse jogo ficou famoso porque foi um jogo que o Coicito deu uma joelhada no Kaká e o Kaká se machucou, ficou um período longo afastado dos gramados, saiu chorando do campo, foi uma imagem bem feia de se ver, e o São Paulo perdeu esse jogo de 2-1, e naquela época nas quartas de final era jogo único, então o São Paulo foi eliminado do Campeonato Brasileiro e o Atlético foi o campeão brasileiro daquele ano. Já na Copa do Brasil de 2018, que o Atlético também foi campeão, então para o Atlético vencer o São Paulo tem sido benéfico, né? O Atlético ele eliminou o São Paulo ganhando na Arena da Baixada por 2-1 e no Morumbi segurando empate em 2-2. Então o São Paulo não conseguiu devolver o placar e foi eliminado. Já com relação ao Atlético Nacional,
O Atlético Nacional, além da emblemática derrota que tivemos em 2016, com aquele time que era mais superação do que bola de verdade, né? Então, que tinha Denis no gol, Hudson no meio do campo, Caleri era o centroavante, Michel Bastos. Então, aquele time, ele perdeu a primeira partida no Morumbi por 2-0. Não sei se vocês se lembram, o São Paulo precisou fazer um baita de um movimento para contratar o Maicon, que tinha sido importante nas quartas de final para ganhar do Atlético Mineiro. E aí ele foi expulso, na minha visão, injustamente no primeiro jogo, e aí após a expulsão dele o Borja fez 2 gols e o Atlético Nacional ganhou a primeira partida de 2-0. Na segunda o São Paulo saiu na frente com o gol do Caleri, teve a possibilidade de um pênalti com o Hudson que o juiz no modo Stevie Wonder não viu, e acabou sendo eliminado para o Atlético Nacional, que foi o campeão da Libertadores daquele ano. Já em 2014 o São Paulo enfrentou o Atlético Nacional pelas quartas de final da Sul-Americana. E aí era o time dirigido pelo Juan Carlos Osório. A gente perdeu fora de casa por 1-0 e no Morumbi a gente ganhou por 1-0, gol de falta do Ganso. O jogo foi para os pênaltis e o São Paulo perdeu nos pênaltis de 4-1, com o Allan Kardec e o Rafael Tolói perdendo o pênalti. Então, realmente não é um histórico muito positivo com esses times. Mas eu acredito que tem jogo e o São Paulo tem boas possibilidades de passar, se ele jogar focado, como ele sempre joga nos mata-matas, né? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo, mas diz aí o que vocês acham sobre as negociações do Tricolor, se vocês acham que o São Paulo vai conseguir trazer alguém mesmo nessa janela de meio de ano, se vocês acham que o São Paulo vai vender muito e não vai contratar ninguém, se vai ficar mais fraco depois do Campeonato Mundial de Clubes. Então já deixa aí nos comentários, não esquece de deixar sua curtida, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.